cantos. Um dos mais coloridos animais, as borboletas, alegram os ares das cidades, voando e fazendo malabarismos. Apesar de viverem melhor em ambientes naturais, como florestas e campos, as borboletas também são encontradas nas cidades. Costuma-se dizer que onde há plantas há borboletas, porque, na maioria das vezes, as herbívoras aparecem em todos os lugares onde existe alimento. Por isso, é importante que as praças, as ruas e os jardins das cidades tenham flores e árvores que, além de alegrar o homem, dão casa e comida para os animais, permitindo que convivam com a sociedade urbana. Apesar disso, as borboletas brasileiras enfrentam um problema nas cidades. A maior parte das plantas presentes nas ruas, usadas para arborização, é estrangeira, ou seja, foi trazida de outras regiões. E, em geral, essas plantas estrangeiras não fazem parte do cardápio natural das nossas borboletas. Desse modo, os melhores lugares para encontrarmos borboletas nas cidades são terrenos baldios, encostas de morros, quintais e parques com vegetação nativa brasileira. Nesses ambientes, há flores que servem de alimento para as borboletas adultas e folhas para as lagartas. Deve-se lembrar que, quando saem dos ovos, as borboletas são lagartas, não têm asas, sendo totalmente diferente dos adultos. Portanto, a alimentação também é diferente. As cidades não são os ambientes mais adequados para esses insetos viverem. Além da falta de alimento, enfrentam outros problemas, como a poluição e a baixa umidade do ar. Algumas borboletas são resistentes e conseguem sobreviver em ar poluído, como a borboleta do manacá, encontrada nas cidades, mas outras não aguentam os efeitos da poluição. Em consequência, existem espécies que já estão extintas ou ameaçadas de extinção, por causa das atividades humanas que modificam ou destroem o ambiente natural. Na área urbana de São Paulo, por exemplo, existe apenas cerca de 20 a 30 espécies de borboletas, enquanto nos parques da cidade podem ser encontradas até 300 espécies. Isso ocorre porque a maioria das borboletas se alimenta de frutos que caem no solo e nas cidades. Existem poucas plantas frutíferas. Os grupos de borboletas que vivem melhor em cidade são os que se alimentam de flores e vivem naturalmente em áreas abertas, como campos. Essas borboletas encontram ambientes ensolarados, semelhantes aos campos, nos quintais e nos jardins da cidade. Eu acabei de ler para vocês o texto Borboletas Urbanas. Esse texto é um texto de divulgação científica, que eu vou explicar para vocês do que se trata. Agora, nós iremos escutar e tia Fátima vai ler um outro texto com o título As Borboletas. As borboletas, brancas, azuis, amarelas e pretas, brincam na luz, as belas borboletas. Borboletas brancas são alegres e francas. Borboletas azuis gostam muito de luz. As amarelinhas são tão bonitinhas. E as pretas, então, oh, que escuridão! Vou explicar para vocês esses textos. Esse texto daqui, as borboletas
que ele fez sobre as borboletas urbanas, que ele percebeu que o quantitativo é menor, as borboletas urbanas, como também as cores. Como é que ele sabe que tem poucas borboletas na cidade? Que urbana é cidade, porque a grande quantidade de borboletas que existe, que são mais de 300 espécies, ele só catalogou, através da pesquisa dele. Catalogar é anotar, através da observação, que existia entre média 20 a 30 espécies na cidade, né? Por isso que elas, aqui o próprio texto diz que muitas delas encontram-se em extinção, que a extinção é que desapareceram do ambiente, né, do habitat delas, e outras estão para ser extintas, que se não tomarem as providências, os ambientalistas, evitando que o homem venha a danificar mais e mais o nosso meio ambiente, elas vão desaparecer por completo. Então, como vocês podem ver, nesse texto ele fala que as cidades são lugares cinzentos e barulhentos e poluídos. Cinzento por quê? Da fumaça das fábricas, das chaminés das fábricas, das chaminés dos ônibus. Então, tem muita fumaça, aí fica cinzento. Barulhenta, que são pessoas falando, buzinas de carro, zoada desses carros de som que bota para vender CD, tudo isso polui o ambiente, né? Aí eu quero saber, depois que eu vou dizer a vocês, para vocês, dentro do próprio atividade, vocês depois vão ver o que vem a ser barulhentos e poluídos. Aí mais aqui ele fala que elas, mesmo na cidade cinzenta e poluída, elas não deixam de apresentar o seu encanto, porque as borboletas, um dos animais mais coloridos que existe. Nas cidades voando e fazendo malabarismo. Vocês também vão me dizer o que vem a ser malabarismo, mas deve ser uma dança, a dança das borboletas. Apesar de viverem melhor em ambientes naturais, como florestas e campos, as borboletas também são encontradas na cidade, por isso, borboletas urbanas. Costuma-se dizer que onde há plantas, há borboletas, porque, na maioria das vezes, as herbívoras, vocês também vão ver o que é herbívora. Eu sei, mas vou dizer a vocês, mas isso eu vou cobrar de vocês depois. Herbívoras são que comem vegetais, folhinhas, plantinhas. O lugar onde existe alimento. Por isso é importante que as praças, ruas e o jardim da cidade tenham flores e árvores, que além de alegrar o homem, dão casa e comida para os animais, permitindo que convivam com a sociedade urbana, com as pessoas da cidade, com aquele habitat que não é próprio delas, mas elas vivem naquele habitat porque, como o dela está escasso, elas vão procurando onde existe alimento para elas irem, né? Permitindo que convivam com a sociedade urbana. Apesar disso, as borboletas brasileiras enfrentam problemas na cidade. A maior parte das plantas presentes nas ruas, usada para arborização. O que é arborizar? É o plantio de várias árvores para dar sombra e sustentação também a algumas barreiras, a alguns canteiros, para que não desmorone. Então, é importante arborizar, vai proteger também, porque vocês vão observar, através de pesquisa, que o rapaz aqui fez, o autor, né? Que para mim desconhecido, porque ele não colocou o nome dele no texto. Porque é necessário arborizar
usadas para arborizar, estrangeiro, ou seja, há algumas plantas que vêm para a cidade para arborizar, elas são estrangeiras. O que são estrangeiras? Que não é daquele local, ela vem de outra região. Então, as borboletas brasileiras estão acostumadas com uma determinada alimentação, através de árvores. Aí o que é que acontece? Eles trazem árvores de outra região que elas não se alimentam. Então, por isso que elas vão ficando extintas, porque vão deixando de se alimentar e vão morrendo, vão desaparecendo. Foram trazidas, eu já disse, né? Geralmente, essas plantas estrangeiras não fazem parte do nosso cardápio natural. Por quê? Cardápio é ali que eles se alimentam. Quando você chega num restaurante, o garçom vai logo apresentando um cardápio. O que é que ele tem para oferecer? Que é a variedade de alimentos que existe lá. Só que elas não têm uma variedade. Tem poucas espécies que elas podem se alimentar. Por isso que vem a restrição. Aí aqui ele vem dizendo, né? Encontramos borboletas na cidade em terrenos baldios. Que são terrenos baldios? Terrenos desocupados, terrenos que vivem às vezes, né? Algumas vezes, quando ele não é tratado, é abandonado pelos próprios donos ou a política daquela cidade, daquele município não é uma política séria, comprometida. Aí você vai encontrar terrenos baldios, terrenos abandonados, com lixos, com restos de animais mortos, essas coisas. Então, pode-se encontrar em terrenos baldios ou em encostas, né? Que também de morros pode-se encontrar. Aí vocês vão ver todas essas palavras diferentes que vocês encontrarem no texto, vocês vão grifando para depois ver o significado e anotar no caderninho. Os ambientes mais adequados para esses insetos viverem, além da falta de alimento, enfrentam outros problemas, como a poluição e a baixa umidade do ar. A borboleta gosta de sombra, de um lugarzinho úmido, aí ela sente também essa necessidade. Não é que ela não gosta de sol, que ela passeia no sol, mas o que ela gosta mais é um lugar de penumbra, um lugar mais friozinho. Então, vocês vão anotando aí. Algumas borboletas são resistentes e conseguem sobreviver em ar poluído, como borboleta do manacá. Manacá é um tipo de arbusto que é frutífero. E vocês observem, a cidade que tem arbustos que são para dar sombra, para proteger a própria cidade, o próprio ser humano, poucas são frutíferas, até por conta da cultura da população, porque às vezes as pessoas veem uma árvore frutífera, aí mete pedra, pega uma vara, vai tirar a fruta sem respeitar o tempo da fruta, se está madura, se não está, se tem uma pessoa próxima para não bater na pessoa. Por isso que é difícil árvores frutíferas na cidade, no centro da cidade, né? No centro urbano. O homem também, ele modifica muito e às vezes ele destrói o ambiente natural. O nosso ambiente natural, ele sofre muito as consequências do homem. Vocês vão pesquisar isso também. Na área urbana, que é a área da cidade, aqui o autor fala da cidade de São Paulo, porque, como eu já disse antes, é uma das cidades mais poluídas, não é? Aí ele fala em São Paulo. Por exemplo, existe apenas cerca de 20 a 30 espécies de borboleta, enquanto nos parques da cidade podem ser encontradas até 300 espécies de borboleta. Por quê? Porque o habitat dela, é a casinha dela, é o lugar
resíduo. Isso ocorre porque a maioria das borboletas se alimentam de frutos que caem no solo e nas cidades. Existem poucas plantas frutíferas, isso eu já disse anteriormente, né? No centro da cidade. Os grupos de borboleta que vivem melhor em cidade são os que se alimentam de flores e vivem naturalmente em áreas abertas, como campos. Essas borboletas encontram ambientes ensolarados, semelhantes aos campos, nos quintais e nos jardins das cidades. Tem um monte de curiosidades dentro desse texto que vocês vão anotar, vão pesquisar, que isso vai ser cobrado em um outro momento, certo? Aqui tem, para que você lê. Eu poderia ter colocado para que nós lemos, mas eu estou me direcionando diretamente a você, aluno. Para que você lê? Vou dar dicas, mas eu quero dar palavrinha de vocês, o que vocês acham mesmo, de fato, só que pode coincidir com algumas coisas que eu falar. Tem pessoas que leem para adquirir mais conhecimento, tem pessoas que leem porque através da leitura faz uma viagem no mundo, se transporta para outros lugares que ela não tem condições de ir, mas através da leitura ela faz essa viagem. Tem pessoas que leem porque através da leitura ela conhece muitas palavras novas e vai sabendo o significado delas. Tem pessoas que leem para ter uma ortografia melhor. Enfim, a leitura dá possibilidade de nós crescermos como pessoa, porque a leitura é uma ponte entre o conhecimento e o aprender. Façam pesquisa, quero essas respostas. Aqui tem um outro texto que eu li para vocês, mas vocês depois que escutarem essa aula atentamente, vão perceber que a entonação da leitura desse texto é totalmente diferente da entonação desse texto. Por quê? Porque esse texto é um texto científico e esse daqui é um poema. Também ambos tratam das borboletas, porém o contexto é diferente. O autor fez uma pesquisa rigorosa sobre as borboletas, porque era um questionamento dele, que ele queria descobrir como é que viviam as borboletas urbanas. E aqui o poeta Vinícius de Moraes, ele ama borboletas igualzinho aqui a Fátima. Eu sou apaixonada por borboleta, centopeia e dinossauro. Eu sou apaixonada. Então, ele é muito apaixonado por borboletas e ele criou esse texto das borboletas. Ele fala no poema que as borboletas brancas, azuis, amarelas e pretas, elas brincam na luz, elas fazem um desfile, uma acrobacia nas luzes e reflete, dá aquele reflexo, fica aquela coisa bonita. Então, ele não mencionou a palavra que aqui tem, que é malabarismo, mas está nas entrelinhas, que é subentende-se que ela faz essa dança bonita, certo? Aí ele diz, as belas borboletas brancas são alegres e francas. Eu quero saber o que é que vem ser alegres e francas. Eu sei que vocês sabem, porque a tia de vocês já trabalhou com vocês essa questão do sinônimo, do significado. E a gente, quando não conhece o significado
sabe ou vamos pesquisar para tirar nossa dúvida e resolver o problema da nossa curiosidade, correto? Então ele diz que as brancas são alegres e francas. As borboletas azuis gostam muito de luz, então ela gosta do sol, ela gosta de uma luz acesa. É interessante isso, é uma curiosidade e uma característica desse tipo de borboleta que ele fala nesse poema. As amarelinhas são tão bonitinhas, quer dizer que ele acha algo mais nessas amarelinhas, que ele fala com tanto carinho, com tanto mimo e bota um diminutivozinho, bonitinhas, mas com muito carinho, né? Aí ele vem e diz, as pretas então, ó que escuridão. Por quê? Não é que ele não gosta das borboletas pretas, assim elas não estariam no poema dele. É porque o preto, ele dá ideia de escuro, de escuridão. Então ele fez essa chamada para fazer esse paralelo entre a cor e a escuridão. Mas ele é apaixonado pela borboleta preta também. Aí eu vou dizer para vocês agora que vocês vão ter, além dos dois poemas, as palavras que eu quero que vocês interpretem e dê o significado delas. E elaborei umas questões aqui para que vocês anotem no caderno e resolva. Tem aqui, olha, a fichinha, avaliação da aprendizagem. E eu vou ler para vocês, porque essa aulinha vai ficar registrada. Então, quem perder, quem não vier buscar o papel para responder, né, a atividade impressa, vai poder responder em casa em seu caderno. Você é capaz de dizer do que se trata um texto só pelo título? Responda. O texto fala de borboletas urbana. O que quer dizer urbana? Eu expliquei. Quem perdeu a explicação vai ter um trabalhinho só a mais, mas é bom. A pesquisa. O que acontece com as borboletas urbanas? Está no texto. Vamos interpretar o que encontra. O que vem a ser um ambiente barulhento e poluído? No texto, refere-se a isso. Vocês, através da pesquisa, vão resolver. O que são animais herbívoros? Eu falei. Quem perdeu vai pesquisar. Que eu vou querer essa resposta. Ou eu ou a tia de vocês. Mas que vamos querer o retorno, iremos com certeza. O que contribui e quem contribui para as extinções das borboletas? Leia o texto atentamente, lembre-se da explicação da aula e responda com suas palavras a diferença entre um texto científico e uma poesia. Eu falei da questão da entonação, da diferença do texto científico para um texto poético. Além do que eu falei, vocês vão encontrar mais respostas, mais características do texto poético. Ele tem estrofe, ele tem verso, mas vocês é que vão fazer essa pesquisa. Escreva, de acordo com as palavras destacadas no texto, as palavras que eu fui dizendo, que vocês podiam não conhecer, não saber. Aí, palavras destacadas no texto, explique com suas palavras o significado das mesmas. Escreva 3 características das borboletas. Eu falei no texto, na leitura, as características. Só não falei uma, mas vou dizer, porque no texto diz que quando coloca os ovos, aí nasce a lagarta. A lagarta,
sofre, é um processo de mudança. Então, ela fica dentro de uma casquinha chamada casulo. Depois de um tempo, é que ela amadurece seu pulmãozinho, vai criando força, resistência e vai rompendo aquela casquinha e surgem suas asinhas e ela começa a voar, porque ela se transforma em borboleta. Então vocês vão ver o que é o processo de metamorfose também para colocar. É muito interessante isso. É como diz, não adianta você pegar a casquinha da lagarta e romper, porque ela vai sair antes do tempo, não vai nascer suas asinhas e pode até morrer. A mesma coisa é um pintinho. Quando ele está dentro do ovinho, ele tem que ir rompendo, porque a casca do ovinho, para ele sair, não é tão dura, é uma membranazinha, uma pelezinha flexível. Por isso que ele consegue romper, ou ele ou a mamãe dele, com o biquinho, para ele sair, desapontar. Então ninguém tem que adiantar o processo de amadurecimento de nenhum ser, tá bom? Depois, escreva uma frase sobre o meio ambiente. Aqui fala que o homem transforma o nosso habitat, o nosso meio ambiente, não é? Então, esta semana é a semana do meio ambiente e amanhã é o dia do meio ambiente. Pesquise e fale com suas palavras algo sobre o meio ambiente. E por fim, crie um texto poético com algum animal que você goste. Não é obrigado a ser borboleta. E quem quiser pode criar também um texto científico. De repente você tem alguma curiosidade sobre algum animal, sobre alguma flor, sobre alguma árvore e que você queira desenvolver essa pesquisa, você faz e depois cria o texto, tá certo? Então é tudo isso que eu tenho para dizer a vocês. Prestem atenção às aulas que estão sendo colocadas no canal para vocês. Anotem tudo, porque todos esses registros dessas aulas, os professores no retorno irão querer para pontuá-los. Mas antes, a gente não vai retornar e já vai fazendo prova e já vai fazendo exercício para dar a pontuação, não. Iremos fazer um levantamento para analisar como é que vocês estão, o que vocês de fato aprenderam e o que deixou de ser aprendido, para que nós venhamos elaborar aulas de reforço, que pode ser aos sábados ou que pode também ser no horário contrário que vocês estão. Mas que irá ter, irá, porque é preciso e necessário. Um beijo no coração